Graça e paz, irmãos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando o nosso estudo do livro Atos dos Apóstolos, nós vamos ler o capítulo 2. O título é O Preparo dos Doze. Esse vídeo são comentários de alguns trechos do capítulo. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia. Antes de iniciarmos o estudo, gostaria de convidar os irmãos a compartilhar qualquer dúvida que tenha sobre a Bíblia ou qualquer outro tema espiritual nos comentários. Às terças e quintas estarei respondendo elas em vídeo aqui no canal. Vamos iniciar nosso estudo. Mestre por excelência escolheu homens humildes e letrados para proclamarem as verdades que deviam abalar o mundo. Ele se propôs preparar e educar esses homens para dirigentes de sua igreja. Eles, por sua vez, deviam educar outros e enviá-los com a mensagem evangélica. Para que pudessem ter sucesso em sua obra, deviam eles receber o poder do Espírito Santo. Não pelo poder humano ou humana sabedoria devia o Evangelho ser proclamado, mas pelo poder de Deus. Irmãos, isso aqui confronta diretamente a forma como muitas vezes pensamos sobre capacidade e chamado. Deus não escolhe segundo os critérios humanos de status, formação ou aparência, mas segundo a disposição do coração. Isso significa que ninguém pode se esconder atrás da desculpa de incapacidade. Se Deus chamou, ele também capacita. No entanto, há uma condição clara: o poder não vem do homem, mas do Espírito Santo. Quando tentamos fazer a obra de Deus com métodos humanos, estratégias vazias ou confiança própria, inevitavelmente fracassamos espiritualmente, ainda que aparentemente tenhamos resultados. A verdadeira eficácia do Evangelho não está na eloquência, mas na presença do Espírito. Isso nos leva a refletir: estamos dependendo de Deus ou apenas de nossos próprios recursos? O chamado é para uma entrega total, onde reconhecemos nossa limitação e buscamos o poder que vem do alto. Por associação e contato pessoal, Cristo preparou-os para seu serviço. Dia a dia caminhavam a seu lado, conversando com ele, ouvindo suas palavras de ânimo aos cansados e quebrantados, e vendo a manifestação de seu poder em favor dos doentes e sofredores. Às vezes ele os instruía, assentando-se entre eles junto às montanhas. Outras vezes, junto ao mar ou andando pelo caminho, lhes revelava os mistérios do reino de Deus. Onde quer que houvesse corações abertos para receber a divina mensagem, ele desdobrava as verdades do caminho da salvação. Esse ponto é importante demais. O preparo espiritual acontece na convivência com Cristo. Não é apenas conhecimento teórico, mas experiência diária. Muitas pessoas querem servir, mas não querem caminhar com Cristo diariamente, não querem ouvir sua voz, não querem observar sua maneira de agir. O discipulado verdadeiro envolve proximidade, relacionamento e transformação contínua. Quando o texto mostra Jesus ensinando em diferentes lugares, isso revela que a vida inteira é uma escola espiritual. Cada situação, cada encontro, cada momento pode ser uma oportunidade de aprendizado, mas há uma condição: corações abertos. Deus não força ninguém, ele revela suas verdades àqueles que estão dispostos a receber. Portanto, precisamos avaliar se nosso coração está realmente aberto ou se estamos apenas ouvindo sem permitir transformação. Vede a majestade do céu tendo em torno os 12 por ele escolhidos. Logo os separará para a obra que lhes destinou. Por meio desses débeis instrumentos, mediante sua palavra e espírito, ele se propõe colocar a salvação ao alcance de todos. Olha que mensagem importante. Deus realiza grandes obras por meio de instrumentos aparentemente fracos. Isso quebra completamente a lógica humana. Aqueles homens não tinham posição, influência ou poder, mas tinham algo essencial: estavam nas mãos de Cristo. Isso nos ensina que o valor não está no instrumento, mas em quem o usa. Muitas vezes nos sentimos insuficientes, e de fato somos, mas quando estamos sob a direção de Deus, ele nos usa além do que podemos imaginar.
A salvação sendo levada a todos através de pessoas comuns mostra que Deus deseja envolver cada um de nós em sua obra. A questão não é se somos capazes, mas se estamos disponíveis. Eles deviam ser coobreiros de Deus na salvação dos homens. Como no Antigo Testamento os 12 patriarcas ocupavam o lugar de representantes de Israel, assim os 12 apóstolos representam a Igreja Evangélica. Preste atenção nisso. Ser coobreiro de Deus é um privilégio imenso, mas também uma responsabilidade tremenda. Não somos apenas espectadores da salvação, somos participantes ativos no plano divino. Isso exige compromisso, fidelidade e consciência do papel que desempenhamos. Assim como os patriarcas representavam o povo de Deus, os discípulos representavam a continuidade da obra. Isso nos leva a refletir sobre nossa própria vida. Que tipo de representação estamos oferecendo ao mundo? Esta verdade foi revelada em parte quando ele recompensou a fé do centurião de Cafarnaum e quando pregou o evangelho aos habitantes de Sicar. Isto foi ainda mais plenamente revelado por ocasião de sua visita à Fenícia, quando curou a filha da mulher cananeia. Estas experiências ajudaram os discípulos a compreender que entre aqueles a quem muitos consideravam como indignos da salvação, havia almas famintas pela luz da verdade. Observe com atenção. Deus não faz acepção de pessoas. Muitas vezes criamos barreiras, julgamos quem merece ou não ouvir a verdade, mas Deus vê além das aparências. Aqueles considerados indignos eram, na verdade, sedentos por luz. Isso nos ensina a não limitar o alcance do Evangelho. Quem somos nós para decidir quem pode ser alcançado? Nosso papel é levar a mensagem, não selecionar os destinatários. Assim, buscou Cristo ensinar aos discípulos a verdade de que no reino de Deus não há fronteiras territoriais, nem classes sociais, que eles deviam ir a todas as nações, levando-lhes a mensagem do amor do Salvador. Mas não foi senão mais tarde que eles compreenderam. Veja bem isso, o reino de Deus rompe todas as barreiras humanas, cultura, posição social, nacionalidade, nada disso limita o alcance da graça. No entanto, os próprios discípulos demoraram a entender isso, e muitas vezes nós também demoramos. Isso mostra que o crescimento espiritual é progressivo. Precisamos estar dispostos a aprender, desaprender e permitir que Deus amplie nossa visão. Havia nesses primeiros discípulos frisante diversidade. Eles deviam ser ensinadores do mundo e representavam amplamente variados tipos de caráter. Para conduzir com êxito a obra para a qual haviam sido chamados, esses homens, diferindo em características naturais e em hábitos de vida, necessitavam chegar à unidade de sentimentos, pensamento e ação. Esta unidade Cristo tinha por objetivo assegurar. Esse ponto merece muita atenção. Diversidade não é problema, mas a falta de unidade sim. Deus reúne pessoas diferentes, mas espera que haja harmonia no propósito. Isso só é possível quando Cristo é o centro. Quando cada um busca impor sua vontade, surgem divisões, mas quando todos se submetem a Cristo, a unidade acontece. Isso é essencial para o avanço da obra. Ao aproximar-se o término do ministério terrestre de Cristo e reconhecer ele que logo precisaria deixar que seus discípulos levassem avante a obra sem sua pessoal supervisão, procurou encorajá-los e prepará-los para o futuro. Não os enganou com falsas esperanças. Como num livro aberto, leu o que devia acontecer. Sabia que estava prestes a ser separado deles, para deixá-los como ovelhas entre lobos. Sabia que haviam de sofrer perseguição, que seriam lançados fora das sinagogas e metidos nas prisões. Sabia que por testemunharem dele como o Messias, alguns experimentariam a morte. E falou-lhes alguma coisa disto. Referindo-se ao futuro deles, foi claro e definido, para que nas aflições que viriam pudessem lembrar suas palavras e ser fortalecidos para crer nele como o Redentor. Olha só que ensino sério. Cristo nunca prometeu um caminho fácil. Ele foi honesto sobre as dificuldades, perseguições e até a morte.
Isso nos ensina que seguir a Cristo envolve renúncia e sofrimento. Muitos hoje querem um evangelho confortável, sem cruz, sem sacrifício, mas isso não é o que Jesus ensinou. Ao mesmo tempo, ele preparou os discípulos para que, quando enfrentassem essas dificuldades, não se desesperassem. Isso nos mostra que a palavra de Deus nos fortalece antecipadamente. Quando guardamos suas palavras no coração, conseguimos enfrentar as provações com fé. Maravilhosamente foram estas palavras cumpridas. Depois da descida do Espírito Santo, os discípulos sentiram tanto amor por ele e por aqueles por quem ele morreu, que corações se comoveram pelas palavras que falaram e pelas orações que fizeram. Falaram no poder do Espírito, e sob a influência desse poder, milhares se converteram. Perceba isso: quando o Espírito Santo atua, o resultado é transformação real, não é apenas emoção, é mudança de vida. O amor passa a ser o motor da missão, e esse amor alcança outros corações. Isso mostra que o verdadeiro crescimento espiritual não depende de estratégias humanas, mas da atuação do Espírito. Maravilhosamente foram estas palavras cumpridas. Depois da descida do Espírito Santo, os discípulos sentiram tanto amor por ele e por aqueles por quem ele morreu, que corações se comoveram pelas palavras que falaram e pelas orações que fizeram. Falaram no poder do Espírito, e sob a influência desse poder, milhares se converteram. Esse ponto reforça algo essencial. Quando Deus age, os resultados são abundantes. A repetição aqui serve como ênfase. O poder do Espírito não é algo secundário, é central. Sem ele, não há verdadeira conversão. Precisamos buscar essa experiência diariamente. Em sua conversação de despedida com os discípulos, na noite anterior à crucifixão, o Salvador não fez referência ao sofrimento que ele havia suportado e teria ainda de suportar. Não falou da humilhação que estava à sua frente, mas buscou levar-lhes à mente o que lhes pudesse fortalecer a fé, levando-os a olhar para a frente, a recompensa que espera o vencedor. Ele se regozijava na certeza de que poderia fazer por seus seguidores mais do que havia prometido e o faria, de que dele brotariam amor e compaixão que purificariam o templo da alma e fariam os homens semelhantes a ele no caráter, de que sua verdade, armada com o poder do Espírito, sairia vencendo e para vencer. Veja isso com cuidado. Cristo direciona o olhar para a esperança, não para o sofrimento. Isso não significa ignorar a dor, mas superá-la pela fé na promessa. Ele sabia o que enfrentaria, mas escolheu fortalecer os discípulos com esperança. Isso nos ensina a focar nas promessas de Deus, não nas circunstâncias. Cristo não fracassou, nem se desencorajou. E seus discípulos deviam mostrar fé da mesma persistente natureza. Deviam trabalhar como ele havia trabalhado, buscando dele forças. Embora seu caminho fosse obstruído por aparentes impossibilidades, por sua graça deviam ir para a frente, de nada desesperando e esperando por tudo. Para finalizar, preste muita atenção: a perseverança é uma marca do verdadeiro seguidor de Cristo. Mesmo diante de dificuldades, impossibilidades e obstáculos, o chamado é para continuar, não com força própria, mas com a graça de Deus. Isso exige fé ativa, confiança contínua e esperança firme. Vamos encerrar por aqui. Se essa mensagem falou ao seu coração, se inscreva no canal, deixe suas dúvidas sobre este tema ou qualquer outro da Bíblia e também seus pedidos de oração. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Oremos. Graças, Senhor, por tua palavra que nos instrui e fortalece. Dá-nos um coração humilde, dependente do teu espírito, disposto a obedecer e perseverar. Capacita-nos para cumprir a missão que nos confiaste e ajuda-nos a permanecer firmes até o fim. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.